Olá, pessoal. Vamos retomar nossas atividades. Agora nós teremos um minicurso com o professor William Sada Rosling sobre fraude em ciência, casos e causas. O professor William é graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, é professor titular de Cirurgia da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, atualmente professor emérito, coordenador do curso de pós-graduação, mestrado em Bioética do Centro Universitário São Camilo, tem experiência na área de medicina, com ênfase em cirurgia gastroenterologia, coordenou a elaboração das resoluções sobre ética na pesquisa, foi coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, de 1996 a 2007, e atualmente atua no campo da bioética. Passar a palavra ao professor William, agora com vocês. Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, manifestar meu agradecimento aos organizadores, parabenizá-lo pela plateia, e particularmente ao professor Zucoloto, e dizer que é um prazer estar em São Carlos. Eu vou falar de São Carlos. Eu fui reitor da Federal de São Carlos, a vizinha. De modo que, durante 4 anos, eu convivia vindo de Botucatu para São Carlos e voltando. Bom, o tema que me foi dado é fraude em ciência, e eu pensei em tentar apresentar alguns casos, como está anunciado ali, e algumas causas que levaram a esses casos. Mas eu pensei em tentar seduzi-los primeiro para o problema. E para isso eu vou começar contando uma história de ficção, depois nós entramos aqui nos casos. Há um livro que vocês não encontram porque está esgotado, a não ser em sebo, e se encontrarem, comprem 2 exemplares, um para vocês e um para mim, porque o meu já está velho de tanto ser usado. Chama-se Nos Confins do Homem. O autor é Vercors, que é o pseudônimo de um jornalista francês que lutou durante a resistência francesa na ocupação de Paris. Nesse livro, ele figura um jornalista inglês que toma conhecimento do encontro de uma tribo de seres vivos, primatas, na Nova Guiné. E fica-se sabendo depois que esses seres encontrados tinham características de macaco e tinham algumas características humanas, particularmente uma habilidade que lembrava muito a habilidade humana. E com isso eles foram considerados o elo perdido na teoria do Darwin. Até aí tudo bem. Depois ele recebe uma notícia de que o dono dessas terras, que era um australiano, Nova Guiné está ali ao lado da Austrália, reivindicava a propriedade desses animais para trabalhar na tecelagem dele, já que eles tinham habilidade manual. E com isso não precisava pagar 13º, INPS, etc, etc, etc. E aí o jornalista fica preocupado, lá em Londres, preocupado com a eventual escravidão em pleno século XX. Isso se passa na segunda década de 1940. Bom, a coisa vai indo, acaba sendo nomeada uma comissão de cientistas que vai para o local para estudar em loco e definir o que é que caracteriza o ser humano dos demais animais. Qual é a linha divisória? E aí todo mundo dá palpite, anatomia comparada, diz que é o osso, a forma do osso do astrágalo. O pessoal da psicologia experimental diz que é perversidade sexual, e por aí vai. Capacidade de abstração, capacidade de inteligência, mas tudo isso é processo, não é linha divisória. Até que alguém da genética, e eu estou falando da genética de 1940, diz, olha, só tem um jeito, é fazer um cruzamento, uma inseminação artificial entre um ser humano e uma fêmea desses animais. Precisava de um voluntário. Nenhum dos cientistas se ofereceu como voluntário. O jornalista acabou levantando a mão e acabou fornecendo o sêmen, foi feita a fecundação e nasceu, depois de 9, 10 meses, um serzinho meio estranho, que afinal seria o filho dele. Ele diz, bom, ganhei um filho meio disforme, com algumas características estranhas, mas está provado que são seres humanos. Só que nesses 9, 10 meses a genética já tinha evoluído
E os geneticistas dizem, infelizmente, isso não prova nada, porque isso é um híbrido. O híbrido existe na natureza, tanto nos animais como nas plantas. Quer que eu use o outro? Está dando para ouvir? Bom. Então, tá bem. Então, o pessoal da genética diz que isso não resolve nada. E aí que ele ficou desesperado. O que é que ele faz? Ele pega, bota uma roupa na fêmea, na mãe da criancinha, bota um chapéu, passa um batom nos lábios, pega a criancinha, embarca no avião, consegue chegar em Londres, suborna, você vê que corrupção, suborno não é de hoje, já vem vindo, consegue passar pela alfândega, vai na igreja, batiza a criancinha, esse serzinho, registra no cartório, vai para casa, injeta estricnina e mata a criança. E chama o médico. E o médico vai lá para dar o atestado de óbito. E o médico, evidentemente, encontrou uma criança cianótica, que a estricnina mata por asfixia, e com algumas malformações. E ele disse, olha, aqui parece se tratar de uma morte violenta. E como morte violenta, eu tenho que comunicar a polícia, porque é uma questão legal. Ele disse que foi, o jornalista diz, que foi morte violenta, eu sei, fui eu que provoquei a morte. E o que eu quero é que o senhor chame a polícia. Porque agora alguém vai ter que me dizer se eu cometi um infanticídio ou se eu matei um animal. E ele vai a julgamento. A sorte dele é que o processo dele cai na mão do juiz, que se identifica com o jornalista e sente o drama e a angústia do jornalista. E não consegue mais dormir, não come, nada disso. É uma vida completamente desagregada. A esposa dele diz, olha, o que é que está acontecendo com você? Ele começa a contar a história, ela diz, para. Você me dá uma carona que eu vou até cabeleireira e no caminho você me conta. No caminho ele foi contando o restante da história e ela fez uma pergunta para ele. Me diz uma coisa, as fêmeas desses animais usam colar, usam brinco, pintam os lábios, usam anel. Aí que ele diz, meu Deus do céu, eu com um drama desse, você me fazendo uma pergunta desse tipo. Mas aí ela chegou, desceu no cabeleireiro e ele foi pensando nisso tudo. E aí que ele encontrou a saída, qual seria a linha divisória, o que é que caracteriza e separa o homem dos demais animais. O que separa, depois eu conto o fim da história. A sedução é até aqui, agora vai começar a falar sério. A linha divisória está no seguinte fato. Tanto o homem como os demais primatas são parte da natureza. Vivem na natureza, são parte da natureza. A diferença está no fato de que o animal se identifica com a natureza. Ele e a natureza formam uma coisa só. Ao passo que o ser humano, embora parte da natureza, ele e a natureza são duas coisas. Frente à natureza, o homem faz perguntas. Por que chove? Por que a estrela não cai? Por que tem noite? Por que tem dia? Por que faz frio? Por que esquenta? Então, o que o ser humano faz é fazer perguntas. O animal não pergunta à natureza. O ser humano tem a capacidade de fazer pergunta. Eu diria, num sentido um pouco jocoso, mas sério, embora jocoso, que o ser humano nasce filósofo. Porque a especialidade do filósofo é fazer pergunta. Não é buscar, não é dar resposta. Mas são perguntas sem as quais nós não chegamos à melhor resposta. E o filósofo, o próprio nome diz, é filia com sofia. Filia quer dizer amizade, amor. Filia é saber. Então o homem tem uma busca de saber. Já o velho Aristóteles já dizia que é da natureza do ser humano buscar o saber. E como é que o homem hoje busca o saber? Ele faz perguntas, se angustia, tem que buscar resposta. E à medida que ele faz a pergunta, busca a resposta, ele virou, no sentido amplo da palavra, um pesquisador. Então, o ser humano é um filósofo e um pesquisador. Isso significa que o ser humano sempre vai buscar um novo conhecimento. E a cada novo conhecimento vai fazer novas perguntas, cada vez mais complexas, buscando um novo conhecimento. E quando ele busca o conhecimento, uma resposta, que tipo de resposta nós desejamos hoje e consideramos a melhor?
é aquela que a ciência nos dá. Graças ao método científico, nós procuramos responder a uma pergunta que nós formulamos. E consideramos que a melhor resposta é aquela que o método científico nos dá. Que resposta é essa? É uma verdade. Verdade o quê? Científica. Isto é, uma verdade que o método científico e a ciência, naquele momento, dizem que é assim. Não é verdade absoluta, mas é verdade científica. É esta que nós desejamos. Mas há perguntas para as quais nós não conseguimos chegar a uma resposta científica. O que é que o ser humano faz? Ele está angustiado buscando a resposta e ele não aguenta ficar sem resposta. O que é que ele faz? Cria uma teoria. O que é a teoria? Teoria é uma explicação plausível para um determinado fenômeno e que tem que trazer dentro dela, a boa teoria traz dentro dela a condição para ser ultrapassada por uma melhor. Portanto, não é ainda a verdade científica. E há a situação que ele não consegue nem a verdade científica, nem a teoria. O que é que ele faz? Cria uma hipótese. Medicina, nós dizemos diagnóstico provável. É uma hipótese. E quando não consegue nem isso, ele não fica sem resposta. Apela para a semântica. Nós, médicos, somos especialistas nisso. O que é que o doente tem? Uma tiroidite inespecífica. O que é inespecífica? Ah, não é específica de nada. Tem uma hipertensão primária. O que é primária? Não é secundária tumorrenal, suprarrenal. É primária, é essencial. Gastroenterolite de causa a esclarecer. Febre critogenética. Então, isto demonstra que o ser humano vai buscar sempre uma resposta que nem que seja provisória para chegar à verdade científica. E quando ele não consegue nem isso, o que ele faz? Cria um tabu, cria uma lenda, cria um mito, cria um totem. Foi por isso que o juiz encontrou a saída. Porque se aquelas mulheres usassem um totem, faz figa, faz qualquer coisa, significa que tem uma pergunta que não foi respondida. E se fez pergunta é ser humano, porque o animal não pergunta. Então, quando você... E o pesquisador... Por isso que o primeiro tema que eu tinha sugerido, um dos nomes para a nossa conversa, era fraude científica, um paradoxo. Porque se o ser humano faz pergunta e busca como ideal a verdade científica, como é que ele vai mentir? Parece paradoxal dizer que um cientista comete fraude. Porque se ele vai buscar e considera que o melhor é isto, e quando ele fez a pergunta e a única resposta que ele tem é o mito, ele vai fazer todo o possível para fazer o caminho oposto, vir do mito até a verdade científica. E quando ele tem a chance de conhecer a verdade científica e passá-la para os outros seres humanos, ele frauda, mente, cria uma mentira sobre uma verdade, quando ele está buscando a verdade. Então, de certa forma, é um paradoxo. O que acontece é que não é um paradoxo, porque, como a Jaqueline disse muito bem quando nós tomávamos café, é o ser humano que está em jogo. E o ser humano comete fraude em todas as áreas e acaba cometendo fraude também na área científica. É paradoxal porque não se deseja, não se espera que na área, quem vai buscar a verdade cometa, mas o político, o economista, o banqueiro, todo mundo comete fraude. E a fraude nas outras áreas é muito mais chamativa. Tanto isto é verdade que até metade do século passado se considerava que a fraude era um fenômeno, em ciência era um fenômeno excepcional, que as grandes fraudes eram aquelas que apareciam, eram exceções, que podia ter pequenas fraudes, que eram chamadas fraudes menores, e por isso mesmo eram menores. Só que à medida que a ciência avançou, à medida que o conhecimento científico passou a ter importância também econômica, também política, vários outros interesses chamaram o ser humano, com seus defeitos, suas qualidades, a acabar cometendo fraude científica, porque existem outros interesses em jogo. E à medida que a ciência foi se tornando mais complexa, em que a ciência hoje exige uma equipe multidisciplinar frequentemente, muita gente participando do mesmo projeto,
Na medida que existem outros interesses além da ciência em si, esse problema se multiplicou. E nós estamos assistindo a um fenômeno que cada vez mais está sendo discutido na literatura internacional, inclusive no nosso país, que é a questão da fraude científica. Porque durante algum tempo se acreditou que o próprio método científico seria corretivo, autocorretivo. De fato, ele é até certo ponto. Quando alguém vai repetir o trabalho e não consegue, aí percebe que houve fraude. Mas hoje há vários outros interesses e há várias maneiras de fraudar que é preciso discutir o problema, e já se chegou a um ponto tal que um político, um senador norte-americano, disse: ciência é uma coisa tão séria que não pode ficar apenas na mão dos cientistas. Eu não sei se deve ficar na mão dos políticos, isso é um outro problema que nós podemos discutir. Mas não, é muito sério. Eu diria, esse é um problema que interessa a sociedade inteira. E a sociedade, contrariamente ao que a gente pensa, que não se preocupa com ética, pelo contrário, se preocupa muito com ética. Veja, foi citado aqui que eu coordenei o trabalho que fez a ética da pesquisa em seres humanos. Nós fizemos com a participação da sociedade, e a sociedade respondeu de uma maneira extraordinária. Então, existe esse problema, existe essa situação e esse clima, e é um momento de ser explorado, para nós também não cairmos no extremo oposto, de caça às bruxas. Eu vou dar um exemplo do que eu chamo de caça às bruxas. Às vezes eu pego uma tese de um orientando meu, que diz uma frase que já é lugar comum, já foi repetida N vezes, mas como ele leu no livro do Zucoloto, ele acha que tem que citar o Zucoloto. Então o Zucoloto entra na literatura como se ele tivesse inventado aquele lugar comum, que todo mundo começa a repetir. E começa a ver chifre e cabeça de cavalo. Então também temos que ter o bom senso de saber onde é que nós estamos pisando. Feita essa introdução, espero tê-lo seduzido, não sei se eu consegui no bom sentido, porque ética, hein? O juiz decidiu que o que acontece. O jornalista colocou duas saídas. Uma, porque ele verificou que havia uma tribo desses animais que vivia no alto da montanha, uma na planície. Os que viviam na planície faziam rituais, cozinhando carne, e fazendo gestos em cima da carne. Portanto, era um ritual. Esses deviam ser humanos. Os demais ainda não faziam isto. Mas a saída que ele dá no fim é que todos são humanos. Só que chegaram à conclusão que o jornalista não devia mais ser punido, porque quando ele cometeu, ele não sabia se era ser humano ou não. E a conclusão que tiraram foi a seguinte: o que caracteriza o homem dos demais animais são 3 leis. A primeira, o ser humano é aquele que acredita em Deus, ou na arte, ou na ciência, ou nas magias, enfim, aquele que faz pergunta. E que basta uma dessas manifestações para caracterizá-lo como ser humano. Tá? Bom, feita essa introdução, eu escolhi alguns casos da literatura para a gente comentar, para ilustrar o que eu estou falando. Quer passar o primeiro? Em 1912, Charles Dawson, que depois virou Sir, porque foi homenageado pela descoberta dele, era um arqueólogo amador, e publicou um trabalho que teria também sido o elo entre o macaco e o ser humano, porque ele encontrou nos arredores de Londres, em Piltdown, daí se chama o homem de Piltdown, um fóssil que tinha cabeça de ser humano e mandíbula de macaco. E por isso ele foi glorificado, morreu vários anos depois, glorificado por ter descoberto isto. Na década de 1950, com o carbono 14, se verificou que aquilo era uma montagem. Ele pegou dizem que não foi ele. É a história do mordomo, né? Sempre ele é o culpado. Dizem que foi um técnico que, sabia, querendo agradá-lo, fez essa montagem. E outros dizem, vocês já ouviram falar do Teilhard de Chardin, famoso, o Teilhard de Chardin, que todos conhecem, pelo menos já ouviram falar. Dizem que foi o Teilhard de Chardin que fez como gozação. E como o Charles Dawson era arqueólogo amador, fizeram uma brincadeira. Na hora que
o rei da Inglaterra deu o título de Sir, ficou todo mundo com o pé atrás. O homem morreu sem saber que tinha cometido uma fraude. E chamou, até deu nome para o fóssil, Eganthropus, que significa o alvorecer do homem. Paul Kammerer, que morreu em 1926, era um austríaco, ele acreditava na teoria do Lamarck, da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, para provar que o Lamarck tinha razão, que os caracteres adquiridos podiam ser transmitidos, que contrariava toda a lei da genética, ele fez uma experiência com um sapo, está ali o nome dele, o Halitis obstetricans, que é um sapo que se acasala em terra, não se acasala em água. E ele obrigava, durante a reprodução, o sapo a acasalar na água. E com isso, dizia ele, o sapo desenvolvia umas ventosas para agarrar a fêmea. E os girinos que nasciam desse sapo, geração futura, já nascia com as ventosas. Esse trabalho foi tão importante que quase foi publicado na Nature. E ele foi tão importante que o Paul Kammerer foi convidado pelo Pavlov. O Pavlov era o grande fisiologista russo que descobriu os reflexos, os vários reflexos que nós conhecemos, aquela famosa tocar campainha, o cão salivar, etc. Convidou o Paul Kammerer para trabalhar com ele. Na véspera, um jornalista da Nature descobriu que era mentira. E o homem se suicidou. Porque se suicidou dizendo que ele não era culpado. Que alguém tinha injetado, foi tinta nanquim injetada sobre a pele do sapo e que teria sido um técnico, um assistente dele querendo agradá-lo. De novo, é o mordomo que entra na história. Não sei se é verdade ou não. O Cyril Burt, não sei se alguém aqui da área de psicologia. O Cyril Burt foi um dos pais da psicologia moderna. O Cyril Burt era o editor da revista inglesa do British Journal of Psychology. E é um homem que ficou famoso em toda a literatura na área da psicologia pelos trabalhos dele sobre QI de gêmeos. Ele foi tão importante quando ele morreu, na década de 70, a irmã dele pediu ao primeiro assistente dele que escrevesse a biografia dele. E o Herschel, que era o assistente dele, foi pesquisar e descobriu várias fraudes. E disse para a irmã, olha, não sabia, estou descobrindo. Ela disse, publique. E foi publicado, é por isso que a gente sabe. O que aconteceu? O que é que ele fez? Ele tinha pares de gêmeos e a cada 10 anos aumentava o número de pares de gêmeos. O coeficiente de correlação, o R, que vocês conhecem da estatística, sempre dava o mesmo número. Ele achou, simpatizou com o número e voltava sempre o mesmo número. Então, alguém, o Léo Cumming, que era psicólogo, foi ver e disse, olha, os dados não estão mudando, está muito esquisito isso. E o Arthur Jensen, que foi um psicólogo da Califórnia, foi o homem que fez a segregação racial nas escolas, usando os estudos do Cyril Burt, que dizia que o QI da criança de cor diferente, de pele branca, de pele negra, já nasce daquele jeito. E tem que separar. A curva do sino, vocês lembram? E durante alguns anos, a política norte-americana foi separar as crianças em vez de socializá-las. E o mais importante também é que esse número de gêmeos ficou tão grande que todo mundo duvidou que ele tivesse aquele número. Como ele era editor da revista, o trabalho dele sempre era elogiado, porque os dados não existiam. Ele fabricava os dados, inventava os dados. E cada vez que saía um artigo dele, a revista recebia um monte de cartas elogiando o artigo. E era ele que escrevia. Botou duas mulheres, eu guardei o nome de uma, Conway, e a outra, Howard Conway, que era o sobrenome delas, como coautoras de trabalho dele. Elas nunca existiram, nunca ninguém encontrou. O Cyril Burt, dizem que ao final da vida ele estava surdo,
e estava escanteado no departamento dele, mas ainda era o editor da revista, usava esse poder. Então ele fazia o que queria e estaria com a sua faculdade mental sem senso crítico. Essa é a explicação razoável que se deu. Apelou-se para a hipótese, apelou-se para a medicina de novo. Bom, passa o seguinte. O William Summerlin foi um pesquisador que começou a trabalhar com enxerto de pele, isso na década de 70, e teria descoberto um meio de cultura em que você, pegando a pele de um animal, colocando nesse meio de cultura, você podia transplantar para o outro sem rejeição. Estava descoberto o problema de não haver rejeição em enxerto de pele. E para mostrar isso, ele fazia isso aí. Um pedaço de pele de rato branco num rato preto, mostrando que não havia rejeição. Esse trabalho, ele estava em Minnesota, foi publicado junto com Robert Good, que era um homem de alto nome, de prestígio, que levou esse trabalho para a Europa, apresentou lá na Europa, e no ano seguinte ele voltou. E foi repetir o trabalho, o Good, e não conseguiu. Mas ele teve tanto prestígio que foi convidado para ir para o Sloan Kettering, que todos sabem que é um dos melhores centros de pesquisa na área médica em Nova York. E lá pediram para ele repetir. Ele não conseguiu repetir. E aí descobriram que isso era uma montagem. O que está de preto aqui é tinta nanquim. É um rato branco que ele pintou com tinta nanquim. Ele foi afastado, foi diagnosticado com perturbação mental e foi afastado para tratamento. O que aconteceu depois eu não sei. Também não procurei saber. Seguinte, o John Darcy foi um cardiologista que aos 34 anos de idade ganhou uma notoriedade no meio médico porque ele publicou no New England Journal of Medicine, que é uma das melhores revistas na área médica, 9 trabalhos sobre o uso de beta-bloqueadores para prevenir um novo infarto de quem tinha sofrido um infarto. Isto foi um dos primeiros trabalhos mostrando a importância que de fato existe dos beta-bloqueadores. Ele fez esse trabalho com o auxílio do NIH, que corresponderia ao Ministério da Saúde, e publicou o trabalho com o Braunwald. O Braunwald é o professor de cardiologia de Harvard. E ele publicou o trabalho junto com o Braunwald, que é o autor do livro que nós usamos no curso de medicina. Só que depois se descobriu que os dados não existiam. Vários dos artigos dele, tanto em animais como em seres humanos, eram fabricados. Os dados não tinha pesquisa, não tinha o doente, não tinha nada. Tudo inventado. Então, o Braunwald ficou numa situação extremamente grave, porque ele assinou o trabalho sem ter participado do trabalho. Esse é um outro problema. Já fazendo parênteses. Para muita gente, assinar trabalho do qual a gente não participou já é uma fraude. Mesmo que o trabalho não seja fraudulento. De certa forma, é. O seguinte... O Thomas Traction é um pseudônimo de um estudante de pós-graduação, já que estamos aqui na pós-graduação, de pós-graduação italiano, de origem, veio da Itália para trabalhar na Yale, que é uma das melhores universidades. E foi trabalhar com o Simpson. O Simpson é um bioquímico que trabalhava com enzima. E o Thomas Traction, em 1960, na década de 60, publicou um trabalho junto com o Simpson, dizendo que tinha obtido a síntese do citocromo C, que foi um fenômeno extraordinário. O Simpson foi para a Europa, apresentou isto, e lá estava presente o Fritz Lippmann, que é um bioquímico que ganhou o prêmio Nobel. E disse, que coisa extraordinária que vocês fizeram, vou convidar vocês para trabalharem comigo. Eles foram trabalhar com ele. O Simpson foi o primeiro que tentou reproduzir e viu que não conseguia. Aí o Lippmann acabou assinando um trabalho também com os dois e não conseguiram. Chamaram o Thomas Traction e disseram, agora você vai fazer. E ele disse, olha, eu inventei tudo.
o Simpson, que era o grande bioquímico, e o Lippmann, que foi prêmio Nobel, foram à literatura e se retrataram, o que é muito bonito, que é a atitude que o pesquisador sério tem que tomar, pedindo desculpas de ter assinado um trabalho do qual não tinham participado, não analisaram com detalhe. Seguinte, o Hajra era um aluno que estava fazendo doutorado junto com o Francis Collins. O Francis Collins é um nome bastante importante, teve participação na descoberta do DNA, e foi alertado por um revisor da revista Oncogênese de que 5 trabalhos que ele tinha mandado estavam bons demais. Os dados estavam bons demais, devia haver alguma coisa errada. O Collins foi investigar e verificou que um dos assistentes dele tinha alterado os dados. Ele também se retratou. Pediu desculpas e foi para Nature e pediu desculpas por ter feito esse trabalho. Eu vou passar rapidamente, senão o nosso tempo... O Pullman era um professor da Universidade de Vermont que trabalhou muito em geriatria e menopausa. Ele teve 15 projetos financiados pelo NIH. Imagine um homem conseguir 15 financiamentos quase que ao mesmo tempo. Tinha um prestígio enorme. Os trabalhos dele eram todos, inclusive os projetos de financiamento, eram todos falsificados, dados alterados. Este foi processado. A última notícia que eu tive, que eu vi em revista que falava do caso, ele foi afastado, foi proibido de clinicar, preso por 5 anos e pagar $250 mil. A coisa lá vai muito para o lado legal, né? Seguinte, o William McBride é um pesquisador da década de 1980, que é um médico muito importante, teve um papel muito importante na descoberta dos efeitos teratogênicos da talidomida. Vocês não são médicos, nem são da área médica. A talidomida foi um produto que surgiu na década de 50 para tratar vômito de gravidez, também como sedativo. E depois de algum tempo se verificou que as mães que tomaram talidomida tiveram bebês com defeitos, com falta de mão, dedo, braço, etc., com malformações. E aí, vem uma coisa muito importante, e aí foi se verificar como é que a FDA, Food and Drug Administration, o órgão de biovigilância dos Estados Unidos, tinha autorizado esse produto. E se verificou que havia estudos em animais mostrando que ele era inócuo. Só que ele foi feito em rato. E o rato não é sensível à talidomida. Na hora que se repetiu com coelhas grávidas, elas tiveram o efeito. E isso se deve ao McBride, que mandou parar o uso da talidomida. E é por isso que a nossa norma de ética em pesquisa, hoje no Brasil, exige que, antes de testar em ser humano, tem que ser testada pelo menos em 3 espécies animais diferentes. E uma delas tem que ser um mamífero não roedor. Então, esse cuidado. Pois é, mas o McBride resolveu fazer um estudo igual com a escopolamina. E deu para um assistente dele chamado Vardy, até guardei o nome dele. O Vardy era assistente dele, era o técnico, aliás, que fizesse esse trabalho com coelhas, com a escopolamina, para ver se ela tinha efeito teratogênico. E mostrou que não tinha. Ele publicou o trabalho na Austrália, ele é dos Estados Unidos, publicou na Austrália. Quando saiu o artigo, o Vardy, que foi o técnico, disse: esses dados não existem. Quer dizer, ele pôs o nome do técnico como coautor, e o próprio técnico que fez a experiência verificou que aqueles dados que estavam sendo apresentados não correspondiam àquilo que ele tinha observado no laboratório. Então, denunciou o chefe dele. E ele respondeu que, na verdade, tinha algumas alterações, mas não foi ele que pôs. Foi o australiano com quem ele publicou o trabalho. E esse australiano tinha morrido. Então, ficou por isso mesmo. O fato é que o William McBride foi proibido de clinicar por causa disso. Mas o que eu acho mais impressionante é esse cavaleiro, Jan Hendrik Schon. Entre 1998 e 2002, em 4 anos, esse cavaleiro trabalhava no laboratório da Bell, que vocês sabem que são da área
O Laboratório Bell é um centro de pesquisa altamente diferenciado nos Estados Unidos, e ele publicou 90 trabalhos, todos sobre nanotecnologia. Dos 90 trabalhos, 15 publicados entre Science e Nature, quer dizer, não precisa dizer que são revistas das mais prestigiadas. Só que esses 90 trabalhos foram todos fajutados. Se descobriu que isso não existia. Como ele, durante o período que ele fez esses trabalhos, estava na Bell com esses artigos, ele recebeu milhões de dólares para pesquisa. O que foi bom para o laboratório, foi bom para ele e para um monte de gente. Só que os trabalhos não, foi denunciado, foi verificado que os trabalhos não existiam. O que ele fazia? Ele conversava com os colegas da nanotecnologia e dizia: qual é a sua ideia que você acha do ponto de vista da teoria? E o sujeito dizia, ele ia lá e publicava como se tivesse feito um trabalho experimental, comprovando a teoria do colega. Com isso, todos os colegas ficaram satisfeitos, porque, afinal, a minha ideia estava certa. E por isso que ninguém percebeu. Bom, ele foi afastado, está proibido de receber auxílio, e é um caso que ficou muito famoso. Seguinte, esse Elias Alsap também é curioso. Esse era um jordaniano que foi trabalhar nos Estados Unidos, fazer pós-graduação, e durante esse período, da década de 70, ele publicou na área da oncologia, na área de câncer, 60 artigos. Nenhum era dele. O que ele fez? Ele descobriu a caixa postal dos indivíduos, dos pareceristas das melhores revistas. Falsificou a chave, ia lá, tirava o artigo que a revista tinha mandado para alguém dar parecer. O artigo era em inglês, ele passava para o japonês, publicava no Japão. Era alemão, publicava nos Estados Unidos. E com isso ele publicou 60 trabalhos, nenhum era dele. Ele dizia que era filho de um sheik e andava de Cadillac amarelo. Por aí já dava um perfil do cavalheiro. O Soma, no final da década de 70, era um hindu que estava trabalhando noutra universidade de alto nível. Eu escolhi casos para ver que não é nos pequenos centros, não. Da Yale. A Helena Rothbard é uma brasileira, casada com um norte-americano. E ela fez um trabalho sobre anorexia e cardiologia. Mandou para o New England Journal of Medicine. O New England Journal pediu para o Philip Felig, que é o titular da Escola de Medicina de Yale, para dar parecer. Ele estava muito ocupado, mandou o hindu dar um parecer. E o hindu mandou dizer que não era para publicar, porque o trabalho era muito ruim. No ano seguinte, sai o artigo no American Journal of Medicine, assinado pelo Soma e pelo Felig. E a Helena olhou e o trabalho era o mesmo, era dela. Então ela moveu uma ação e o Felig, como professor titular, teve que pedir desculpas e o hindu foi expulso, inclusive, da universidade. É um outro tipo de fraude, quer dizer, é plágio usando o seguinte. Estou terminando. O Mark Strauss, na década de 70, como ele recebia dinheiro por paciente que entrava no projeto de pesquisa financiado por laboratório, ele falsificava os dados de idade, exame de laboratório, para poder tornar elegível aquela paciente no trabalho que ele estava fazendo. Coloquei como curiosidade Paul Broca. O Paul Broca foi um pesquisador francês famoso. Todos nós, de certa forma, estamos ligados ao Broca, porque o centro da fala chama-se Centro de Broca, porque foi ele que descobriu. E o Broca dizia o seguinte, que o peso do cérebro media o grau de inteligência das pessoas. E por isso ele começou a pesquisar o peso do cérebro de prêmio Nobel que morriam, ele ia lá e queria pesar. E dizia que com o envelhecimento o cérebro encolhia, o que é verdade. Mas ele disse umas coisas, não me batam, hein? Ele disse, e o cérebro da mulher é menor porque ela é menos inteligente. Pesava menos. E durante muito tempo ele defendeu essa ideia.
Ironia do destino. Ele morreu e deixou o recado que queria que pesasse o cérebro dele. Era menor do que o das mulheres. E era um gênio. E, finalmente, o Gregório Mendel, até o Mendel entrou nessa brincadeira. Os trabalhos do Mendel com as ervilhas, descobrindo, lembram-se das ervilhas verdes e amarelas e não sei o quê? Pois é. Alguns anos depois de publicado o trabalho do Mendel, um dos grandes estaticistas, na minha opinião, o maior estaticista do nosso século XX, foi Ronald Fisher, o homem que descobriu a análise de variância, o teste exato de Fisher. Pois é, o Ronald Fisher examinou os dados do Mendel e disse, estão certos demais. Essa distribuição normal, com esse desvio de padrão, não existe. E aí a coisa foi se pesquisar. Junto com a professora Sônia Vieira da Unicamp, nós publicamos um artiguinho sobre fraude e colocamos citamos, dizendo que é o Fischer que estava dizendo. Meu Deus do céu, os geneticistas quase me mataram. O que é isso? Deixa enterrado, deixa quieto. Não sou eu que estou falando, é o Ronald Fisher. Bom, o que parece, o Mendel não cometeu fraude. Ele não teria cometido. O que acontece, de novo, o técnico pegou aquelas ervilhas que não era muito claro se era verde ou amarelo e tirou fora. Isto é uma outra maneira séria de você cometer fraude. Você faz um trabalho científico, principalmente em trabalho experimental, que é a minha área de pesquisa em cirurgia, você parte de uma ideia que tanto deve dar desse jeito, tanto daquele jeito. De repente você tem um duvidoso. Ou um que está tudo dando certo e um escapa, não dá certo. Então afasta, tira, exclui. Não pode. E frequentemente esse caso vai te dar pista para você ir mais adiante. Por que esse não respondeu? Então, quando a gente fala em fraude, para terminar, quando a gente fala em fraude, geralmente se pensa o seguinte, são 3 coisas que são rotuladas no mundo inteiro como fraude. Falsificação de dados, fabricação de dados e plágio. Quer dizer, você copiar coisa que não é sua, dizer que é sua. E o plágio é uma das coisas que está se tornando mais frequente. Porque a falsificação e a fabricação acabam sendo descobertas. E o plágio, geralmente, passa, às vezes, despercebido. Se bem que agora, com a internet, as bibliotecas estão sendo dotadas de um mecanismo que permite identificar o plágio. Você põe a frase do autor e vai ver onde é que ela foi repetida, quem repetiu. E isso vai ser usado, inclusive, para trabalho de conclusão de curso e de dissertação de mestrado. Que entra no Google e copia um monte de coisa que está na internet, como se fosse... E que tem coisa boa e tem lixo também, né? Bom, eu selecionei esses casos para mostrar esses aspectos. O que está sendo discutido hoje, para terminar, é a preocupação em detectar isto, porque as consequências podem ser muito sérias, não só econômicas. Imagine na área médica, eu publicar uma coisa que não é verdadeira, que vai ser aplicada num monte de gente que vai ser prejudicada com isso. Da mesma forma, é fraude você ir para a televisão anunciar que você, com a célula-tronco, já curou o Alzheimer. Curou porcaria nenhuma. É uma perspectiva. Você não pode levantar leviandades e levantar falsas esperanças. Isso também é fraude. Isso vai a tal ponto que hoje já se considera como fraude, por exemplo, coautoria indevida, coautoria por gentileza, ou coautoria por autoridade. É o meu chefe, eu ponho o nome dele. Ou então eu ponho o nome da Jaqueline, ela põe o meu nome dela. Aí são 2 artigos, eu vou para a CAPES tem 2 artigos por ano. Omissão de dado, tirar caso duvidoso, alteração da metodologia durante o trabalho, alteração do delineamento. Não pedir a cada colaborador que explique que dado que ele obteve, porque frequentemente a publicação tem vários autores.
E cada um faz uma parte, porque é trabalho em equipe. E nesse processo alguém pode alterar sem que você perceba, ou então você tem que estar atento. Número excessivo de autores chama atenção. Eu recentemente recebi um trabalho para dar a parecer. Era um trabalho simples, não tinha nada de especial em animais de laboratório. Uma metodologia muito simples. Mas era um trabalhinho que podia até ser publicado. Tinha 8 autores e 5 cachorros. Tinha mais autor do que cachorro, do que cão, que o trabalho foi feito em cão. Quer dizer, não deu um cão para cada um operar. Quer dizer, tem alguma coisa estranha. Então, hoje, se recomenda, existe um trabalho feito há alguns anos atrás, por uma pesquisadora, uma socióloga, se não me engano, de Princeton, chamada Patricia Wolff, que fez um levantamento do número de publicações de algumas pessoas e depois foi investigar se tinha fraude. E fez o inverso, pegou aqueles casos, alguns que eu citei, de fraude, e foi ver quantos artigos eles tinham publicado. O Good, que eu citei lá junto com o Summerlin, que pintou o rato, tinha 30 artigos. Na área dele, a média recomendada, segundo ela, era 2,8. Na área da física, era 1,7. Publicou mais do que... Eu estou falando de 20, 30 anos atrás. Então, quando você vê um grande número de publicação do mesmo autor, isto deve chamar a atenção do parecerista da revista. Então, isso passa a dar uma responsabilidade também muito grande ao parecerista. Porque o parecerista tem que procurar detectar o que é fraude. Você imagina aquele trabalho daquele coreano que publicou as células-tronco, que ele teria cultivado células-tronco embrionárias, e publicou na Nature, com um autor norte-americano, inclusive, com 15 autores. Depois se verificou que era mentira. Quer dizer, fica uma revista do nível delas à mercê dessa preocupação. Então, hoje, os editores de revista estão se reunindo no mundo todo, inclusive no Brasil, várias reuniões, né, Zucoloto, para discutir como é que pode controlar um pouco isto. É considerado fraude, por exemplo, também o chamado, isso é literatura que chama desse nome, o trabalho salame. É um trabalho fatiado. Em vez de ser um trabalho, você divide em 3 e publica separadamente. Nenhum deles é completo, e à medida que você publica um, publica outro, muda um pouco o dado. Então, esse trabalho, isso é considerado fraude. Então, hoje, além dessa fraude típica, que é a fabricação, falsificação e plágio, existe o que está se chamando de má conduta científica, onde entra tudo isto. É uma questão de terminologia, mas ela já está abrangendo não apenas esses casos de falsificação, mas todo tipo de plágio, todos esses exemplos que eu citei, que são tidos como fraude, isso entra como má conduta científica. Nos Estados Unidos foi criado, há alguns anos atrás, em 1992, se não me falha a memória, foi criado um escritório para a integridade da pesquisa, o ORI, o Office of Research Integrity. Na Alemanha foi criada uma fundação, chama-se Fundação Alemã de Pesquisa, para acompanhar os casos de fraude. E na Dinamarca se criou, eu achei interessante isso, porque na Dinamarca não se chama de fraude. Eles criaram um comitê para investigar a desonestidade científica, onde tudo isto é rotulado. Quer dizer, eles lá consideram como má conduta, como desonestidade, você assinar um trabalho do qual você não participou, você pôr nome de agente que não participou. Tudo isso entra nessa questão da desonestidade científica. A pergunta é que fica, voltamos ao início da nossa conversa. O que é que faz um pesquisador que, por função, tem que buscar a verdade, falsear a verdade? Primeiro, é o caráter. Quem é mau caráter em qualquer situação. Agora, não basta. Algumas coisas de ambiente e das características da pesquisa hoje em dia, tanto podem coibir como podem fomentar esse tipo de coisa. Então, as várias coisas que são levantadas primeiro, essa questão do publique ou pereça.
Ou você publica ou você não existe. E aí alguém de gaiato diz, mas peraí, Jesus Cristo e Sócrates não escreveram nada. Mas o que eles fizeram por mundo, né? É verdade que os dois foram condenados à morte, mas isso é um outro problema. Então, essas coisas estão sendo discutidas, o que é que leva a isto. Foi feito um trabalho para vocês verem como é que a nuance disso que nós estamos discutindo e por que é importante nós trazermos esse tema para a discussão. De novo, eu estou com a Jaqueline, não abro mão. Nós temos que parar para pensar. Assim como ela falou no final que eu ouvi, parar para pensar dos períodos, nós temos que parar para pensar nisso tudo que a gente está comentando. Porque existe um trabalho que foi feito sob o auspício do NIH, do Ministério da Saúde americano, com mais de 3.000 pesquisadores médicos, consultores médicos, que fazem pesquisa clínica nos Estados Unidos inteiro, perguntando se eles tinham visto alguém cometer fraude ou desonestidade, no sentido amplo da palavra, não a fraude só, mas má conduta científica. 60% tinham presenciado. E se alguém tinha praticado, 1/3 deles tinha praticado. E quando perguntaram por que fez isso? Primeiro, pressão, interesse comercial. Vocês imaginem na área de laboratório, na área de produto, o que pode acontecer? Eu orientei, já que eu estou falando isso, eu orientei uma dissertação de mestrado que era sobre a fase 3. Fase 3 é a fase final antes de ser registrado o produto. Bom, você pega a publicação, deve ter o que foi a fase anterior. Só 4% descreviam a fase anterior. Os outros 96%, o leitor tem que confiar, porque ele não sabe em que animal foi feito, em quantas pessoas foi feito, se era animal normal, se era pessoa sadia ou se era ou não era sadia. E a outra coisa que entra como desonestidade, a gente tem que prestar atenção, você sabe melhor do que eu, que quando você trabalha com uma amostra, do ponto de vista estatístico, o resultado dessa amostra só vale para a população da qual essa amostra é representativa. Então, se eu faço um trabalho com um novo produto, para hipertensão, digamos, para hipertensão arterial, uso pessoas que têm entre 30 e 50 anos, não tem nenhuma outra doença. Por quê? Porque é para não complicar. E são sadias. Eu vou tirar uma conclusão que vai valer, teoricamente, eu tenho a obrigação de dizer que ela vale para pessoas que estão entre 30 e 50 anos e com aquele tipo de hipertensão. Mas o produto passa a ser usado em criança. E não foi testado em criança. Passa a ser usado em idoso. E o laboratório não tem responsabilidade. A responsabilidade é do médico, porque é uma indicação off-label, fora do registro. Tudo bem, o médico, mas ele precisa ser informado disso. E quando teve uma outra tese de uma moça das ciências farmacêuticas, que levantou os anúncios de remédios para criança nas revistas de pediatria do Brasil e dos Estados Unidos, e todos os anúncios eram de produtos que não tinham sido testados em criança, mas estão sendo usados. Então você vê quanto essa questão é muito séria e envolve patentes. E patente, geralmente, em outros países, é tratada como coisa comercial. O AZT, só para vocês saberem, quem registrou o AZT não foi quem descobriu o AZT. Foi a Wellcome, que percebeu que esse produto podia funcionar o retrovir, foi lá e obteve a patente. Ela não fez um trabalho de pesquisa com remédio, não fez nada, mas ficou com a patente. Então, vocês veem a nuance e como isto é importante e como isso tem que ser desenvolvido. Chegou a um tal ponto que eu vou colocar só uma frase aqui para terminar. Pode ser o seguinte. Parou? Eu lembrei do Hesíodo, que é um filósofo do século VIII a.C., da mitologia grega, que já dizia, na verdade sabemos dizer mentiras que parecem verdades, mas também sabemos, se quisermos, revelar a verdade. E nós temos que querer. Seguinte. Ali está a frase do velho Aristóteles, todos os homens desejam por natureza saber, e a falsidade é em si mesma vila e culpável, já dizia no século III a.C. Seguinte.
E o Platão dizia que a ciência nos conduz à verdade. Aquilo que eu falei, o paradoxo de a gente buscar a verdade e falsear a verdade. E, finalmente, esse artigo que eu citei, que foi publicado na Nature em 2002. Depois de uma reunião em que se discutiu fraude entre os editores de revista, esse autor, que me parece que é sueco, ele faz essa pergunta: você pode acreditar em tudo que você lê? Quer dizer, chega a esse ponto que nós estamos vivenciando de desonestidade científica. Por outro lado, nós temos que prestar atenção para não dar a impressão que toda a comunidade científica é mentirosa. Pelo contrário, há gente que explora isso. E nós temos que saber denunciar, tomar cuidado. E, às vezes, existem coisas que a gente comete sem perceber. Porque todo mundo faz, dá a impressão que é normal, e precisamos estar atentos para isso, mesmo para aqueles pequenos erros, e não confundir erro com falsidade. Erro é uma outra coisa. A gente errar, todo mundo pode errar, isso é outra coisa. Então, por causa disso, eu também tomei a liberdade de botar uma frase. Não dá para desconfiar de todos o tempo todo, mas também não dá para confiar em todos o tempo todo. E esse é o nosso papel. Muito obrigado. Espero que vocês tenham. Obrigada, professor.